Lá no começo dos anos 80, estava na minha casa quando chegou uns amigos da família, né? Era um verão e esse amigo da família que gostava muito de pescar e caçar no Pantanal. Estava lá em casa, batendo papo, ele contando uma das últimas aventuras dele lá no Pantanal. E estava entusiasmado, falando, e aí ele estava lá contando que estava na mata e ouviu um barulho, achou que fosse uma onça, pegou a espingarda, se armou, quando, pela janela aberta, porque estava muito calor, chegou uma barata voadora e pousou no peito dele. Ele pulou em cima da cadeira, começou a fazer um chilique, um escândalo, e todo mundo assustado olhando para ele falou assim: o que está acontecendo? Você está de brincadeira, né? Você está de brincadeira. Você é um caçador, enfrenta uma onça, tem medo de barata? E aí ele falou que não adiantava, que ele tinha fobia de barata e não sabia por que ele tinha fobia de barata e não podia ver barata. Bom, por que eu estou contando essa história? Eu vou começar uma série de vídeos falando de medos e fobias e eu quero mostrar algumas técnicas que eu usei para curar essas fobias dos meus clientes. E a primeira é justamente essa da barata. Tá? Para quem não me conhece, Carlos Henrique, programador neurolinguístico, hipnoterapeuta, e se inscreva no meu canal, aperta o sininho para receber novas notificações, clica no joinha, né? E deixe seus comentários, coloque suas dúvidas, o que vocês gostariam de saber, perguntar, e vamos continuar com essa série de vídeos. Primeira coisa que eu já falo aqui é que eu, como terapeuta, antes de começar qualquer coisa, eu tenho que ouvir bem meu cliente, porque ele que vai me dar o material para eu trabalhar. Então, fazer a anamnese. Ouvir qual é a queixa dele e tentar descobrir se ele sabe a origem da queixa. Né? O cara fala assim: não, desde que eu fui assaltado eu não consigo mais andar de carro, não consigo sair de casa, tenho medo de sair de casa. Então, você já tem uma conexão, mas nem sempre isso é possível. E também não é necessário. É possível tratar de muitas fobias sem saber a causa. Qual é o grande segredo do tratamento? É a ressignificação, você ressignificar o sentimento em relação àquele desconforto. Tá? Então se pergunta para a pessoa o que ela sente em relação àquilo. Quando ela vê a barata, o que ela sente, como ela se sente, onde dói no corpo, que sensações tem. E você pergunta, né, como ela se sentiria se não tivesse aquele problema. Então, fazendo isso, você já começa a trabalhar a ressignificação. Nesse caso específico da barata, dessa cliente, na verdade era uma colega de curso. Né? A gente estava fazendo o treinamento da técnica no curso. O princípio dessa técnica é básico, é simples, é uma ridicularização. Você distorce tanto aquela imagem que a pessoa acaba dando risada, ela perde o sentimento negativo sobre a fobia. Para quem assistiu o filme Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, tem uma cena que os alunos estão ali na sala de aula com o professor das trevas para enfrentar o bicho papão que está no armário. E eles usam uma técnica chamada ridículos, onde sai o bicho com medo da pessoa e ela transforma numa coisa ridícula. Né? E o pessoal pega o palhaço, transforma numa bexiga, o amigo do Harry pega lá a aranha, coloca patins, ela cai, fica engraçado. O que nós vamos fazer é exatamente isso. Vamos ridicularizar e transformar numa situação agradável. Não tem limite. Nesse caso específico, eu fiz a indução, deixei ela num transe, para facilitar todo o processo e também para que a mente dela, consciente, não criasse bloqueio.
porque a coisa é irracional e ela ia questionar. Bom, fiz ela entrar em transe, fiz ela imaginar que estava num teatro, em cima, num palco. Aí nesse palco subiram um monte de barata. Então as baratas subiram no palco, ela estava assistindo de longe. Eu fiz uma dissociação. E que essas baratas, lá pelas tantas, começaram a mudar, ficar coloridas, e começaram a piscar, e aí começou a música, então aquelas luzes coloridas piscavam no ritmo da música, né? E cadenciado, e assim foi. Fiz assim por algum tempo, vi como ela se sentiu, o rosto dela mudou, minha indicação que eu estava no caminho certo. Fiz o exercício, terminei o exercício, voltei ela e pedi para ela imaginar barata. Imaginar barata. E ela não teve problema. Durante o processo, quando eu falei para ela, agora elas estão piscando, estão uma luz colorida piscando, ela até fez aquela cara, como assim? Então, vejam que, primeiro, ela estava consciente, não existe essa coisa de não estar consciente durante o processo de hipnose. E que mesmo ela aceitando a minha condução, ela estranhou alguma coisa. O fato de a gente colocar em transe é justamente para quebrar essa barreira. Se eu falar para você agora, a barata virou uma lâmpada, você me dá um tapa e fala assim, cara, deixa de ser idiota. Isso não existe. Bom, resolveu. Bastou uma sessão. Então, a principal técnica que nós utilizamos é exatamente essa deformação da fobia. E o importante é você ter imaginação. Nesse caso da barata, eu lembrei de uma propaganda antiga, detetizadora, onde tinha uma festa com baratas e um monte de animais com aquelas luzes piscando. Então o teu repertório, a tua imaginação tem que ser fértil, o teu repertório tem que ser grande. Você vai usar todas as armas. Espero que esse vídeo seja útil e estou querendo mostrar aqui umas técnicas que eu utilizei que podem ser também usadas por outros terapeutas. Lembrando que cada caso é um caso e antes de fazer qualquer coisa, converse com o seu cliente. Cuidado! Você não falar para a pessoa, imagine você numa praia e a pessoa tem medo de água. Então, antes de fazer qualquer coisa, converse, pegue informações. Veja do que ele gosta, do que ele não gosta. Essa parte da anamnese é importante. E dependendo do caso, essa parte pode durar até uma sessão. Você faz uma sessão inteira só conversando com a pessoa, explicando o que é o que não é a hipnose e pegando informações para aí sim você trabalhar o desconforto da pessoa. Abraços e até o próximo vídeo.